É melhor Islam Makhachev se preparar. Veja agora as declarações que Dustin Gaethje deu, meses após lutar contra Charles, onde o americano relatou com detalhes o tamanho do poder e força de Charles Oliveira, que foi capaz de deixá-lo incapacitado até de conceder entrevista após a luta. Na minha última luta, Charles foi brilhante. Ele me machucou muitas vezes cedo. Com 10 segundos eu estava realmente ferido. Provavelmente, 4 vezes depois disso, senti algo que nunca senti no octógono. Foi uma daquelas lutas em que fui contra a adversidade o tempo todo. Era um sentimento que nunca senti. Costumo ser atingido, mas isso foi mais como se minha língua tivesse acabado de ligar uma bateria superpoderosa, meu corpo inteiro estava uma loucura. Gaethje revelou também que a surra que ele levou de Charles foi tão grande, que ele não conseguiu nem dar entrevista após a luta, porque naquele momento o lutador não sentia bem o suficiente para isso. Confira o que ele disse. Foram golpes perfeitos, no momento perfeito, um ou outro. Esses foram os fatores que enfrentei naquela noite. Não falei com vocês depois daquela luta, porque fui duramente atingido. Vocês querem ver a parte divertida, mas não conseguem ver as consequências. Há um fator em cada luta. Nessa luta, em particular, eu não estava pronto para falar com vocês. Não porque eu não queria, mas porque eu não era capaz. Vale destacar que Dustin Gaethje provavelmente enfrentará o vencedor da revanche entre Islam Makhachev e Charles Oliveira, e sobre esse assunto, ele mesmo já opinou dizendo o seguinte: eu seria um tolo em dizer que Charles vence, pelo que nós vimos na última luta. Se você for apostar dinheiro nisso, é quase garantido que você não terá bons resultados nessa luta, mas eu diria que Islam vence. Eu preferiria que Charles vencesse, porque eu quero uma revanche com ele. Sendo assim, fica claro que para Gaethje, Charles Oliveira não tem muitas chances na revanche contra Makhachev, porém, é de se impressionar com as declarações que o americano disse, sobre o tamanho do poder que Charles tem, e isso só prova o quanto Makhachev corre perigo nessa revanche, ao enfrentar um Charles totalmente motivado e mais preparado para a luta. Charles é um lutador tão habilidoso e intimidador, que nessa mesma luta contra Dustin Gaethje, o próprio americano estava sem muitas expectativas de vitória, segundo afirma a lutadora de MMA Norma Dumont, dizendo o seguinte: eu não acho que o Dustin Gaethje seja um lutador frio. Ele estava apavorado quando foi lutar contra o Charles do Bronx, ele estava com medo. Perguntaram para ele antes da luta, em uma entrevista nos Estados Unidos, qual a chance que ele tinha de vencer o do Bronx, e ele respondeu que seriam uns 30%. Ele não conseguia encarar o Charles, ele estava desesperado e o Charles calmo. Uma coisa que deve ficar claro, principalmente após os detalhes que Gaethje deu sobre a luta com Charles, é que o brasileiro tem um potencial incrível, com certeza é um cara fora da curva, não só na divisão dos leves, como também no UFC de modo geral. Sabendo da grande força e habilidade de Charles, isso só me faz crer que o brasileiro tem chances enormes de vencer Islam Makhachev, e que o russo pode sim enfrentar grandes problemas contra o Charles, do mesmo modo que Dustin Gaethje sentiu isso. Mesmo que Makhachev teve uma vitória dominante sobre o brasileiro, o atual campeão não chegou nem perto de sentir o todo o poder que Charles tem. Portanto, esse é um ponto importante de se analisar, sendo que dessa vez, Charles possa vir a neutralizar o jogo agarrado de Islam, e acabar com o russo na trocação, com seu poder imensurável. E sobre a revanche, o próprio Charles está muito confiante para essa luta, e provavelmente ele vai ser um lutador diferente dessa vez, capaz de mostrar sua habilidade, coisa que não conseguiu na primeira luta. A respeito da revanche, Charles esbanjou toda a sua confiança, dizendo o seguinte: Ariel, de verdade, eu não sei como que você. O braço vai ser levantado no final. Eu tô pronto para isso, eu nasci para isso, eu nasci para fazer história, eu vou vencer o Islam. Em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Vai ser uma nova história, sabe? Eu tô pronto para isso. Com certeza essa luta vai pegar fogo, e devemos acreditar sim que Charles Oliveira tem capacidade de trazer o caos para Makhachev, assim como ele fez contra Dustin Gaethje, e em várias outras lutas. Mas e você, espectador, como você acha que vai terminar a luta entre Charles Oliveira e Islam Makhachev? Você acredita que Charles pode surpreender o mundo do MMA, e colocar toda a sua habilidade para jogo? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia.
Se você curtiu esse conteúdo, já se inscreve no canal e clica no botão de gostei para fortalecer o meu trabalho. Agora se liga só nesses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que são de extrema importância. Tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve e deixa o like para ajudar o crescimento do canal, tamo junto e até a próxima.